Olá, bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública, TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET, também através do nosso site câmarataubaté.sp.gov.br. Temos o prazer de receber mais uma vez aqui na nossa bancada o vereador João Vidal, do PSB. Vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Miguel, prazer meu, cara. É muito importante e muito gostoso participar aqui do programa e poder sentir, e na verdade é a realidade, conversar com a população através da TV Câmara. Vereador, foi apresentado pela Prefeitura o Plano Municipal de Educação e protocolado agora, na segunda quinzena de junho, na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor destacasse alguns pontos polêmicos, alguns pontos que te agradam e, se tiver, alguns que te desagradam também desse Plano Municipal de Educação, vereador. Tá. É importante, a gente trata de alguns temas importantes aqui e esse eu destaco como um dos 5 mais importantes de todos os tempos aqui nesses 30 meses de mandato que nós temos. O Plano Municipal de Educação, o primeiro que é preciso deixar claro, que muitas pessoas vieram me perguntar, mas estão falando do prazo, que é dia 24 de junho, mas o prazo do dia 24 de junho é para elaboração. Então a Prefeitura cumpriu o prazo, elaborou o plano. Se ele vai ser aprovado, emendado, rejeitado, o que vai acontecer com ele na Câmara agora é outro problema, digamos assim, é outro caso. Mas o plano está aí, está à disposição, está no site, inclusive, da Câmara Municipal de Taubaté, para que todos possam analisar, olhar, ver o Plano Municipal de Educação. Aliás, faça um esforcinho para dar uma olhada, porque principalmente aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com a educação, têm filhos na escola, ou são professores, porque o plano faz parte de uma nova lógica da gestão pública, que infelizmente no Brasil é recente, de planejamento. O plano vem de planejamento e o plano estabelece as metas e diretrizes para a educação no município para os próximos 10 anos. 10 anos, não é isso? Exatamente. Então aí está a chamada política de Estado, né? Não é uma política só do mandatário, só daquele prefeito que está de plantão. É uma política que transcende os mandatos e é lei. Então, quem entrar, né, o sucessor, por exemplo, de quem elaborou o plano, agora o prefeito Ortiz Júnior, a secretária de Educação e todo o conjunto da sociedade, Câmara, vai ter que cumprir essa lei se, claro, ela for aprovada. Exatamente. Está parecendo uma discussão bem ampla, né, vereador? Ampla. Eu participei de alguns momentos do Plano Municipal de Educação. Infelizmente, é importante ressaltar que a participação da sociedade civil ainda no Brasil é tímida. Precisa aperfeiçoar, claro, as ferramentas de mobilização. Eu sempre digo ao prefeito, participação democrática. Você não pode simplesmente abrir a porta da casa, do auditório, do ambiente para que as pessoas venham participar. A gente tem que ensinar as pessoas a participarem, tem que mobilizar a participação, tem que ir atrás, tem que resgatar todo essa participação. Então, ainda é tímido. Já houve bastante avanço na cidade de Taubaté nesse sentido, esse governo se preocupa com isso, mas nós precisamos aperfeiçoar essa mobilização da participação social, democrática, do diálogo social. Participei bastante, inclusive capitalizo aí um avanço, houve uma discussão, vocês devem ter acompanhado bastante na mídia, sobre a ideologia de gênero. No meu entendimento, é impertinente, tenho minha convicção ligada a isso, respeito às posições em contrária, porque nós estamos num debate democrático, mas a minha convicção está dada, sou completamente contra a ideologia de gênero, e nós temos... Só para explicar didaticamente, porque é tão novo, pois é, que as pessoas talvez não saibam. É novo e confuso. Né? Só para o senhor explicar um pouco. A ideologia de gênero trata mais ou menos ali de... que as crianças, por exemplo, na escola, no sistema educacional, não fiquem em segundo plano, por exemplo, a diferenciação entre homem e mulher, entre menino e menina, e sejam todos considerados e tratados para o ponto de vista pedagógico como um gênero, o gênero humano. Então, as crianças que então decidiriam qual banheiro utilizar, ou então decidiriam qual sentido seguir. E eu acho que a gente é bastante imaturo ainda para fazer esse tipo de discussão num plano de educação e com vistas às crianças. Eu gosto de ressaltar que eu tenho profundo respeito e está lá, por exemplo, o respeito à diversidade, mas
colocar no plano um direcionamento pedagógico nesse sentido, eu acho imprudente, e o plano de Taubaté não apresenta... Não foi inserido isso, então? Não, nesse sentido não, da ideologia de gênero, e se você procurar um pouco na internet, você consegue entender, porque não é tão simples de entender, é confuso, mas é importante que não tem muita brecha para fazer esse tipo de orientação pedagógica, de transformar, por exemplo, o que a gente considera gênero masculino e feminino, menino e menina, como um gênero só. E isso é importante para a formação infantil, para a formação educacional. Foi um avanço, foi bacana, o plano está bem construído, várias metas, eles são 20 metas que estão estabelecidas no plano, fala da educação de tempo integral, por exemplo, tem que ter um número X de alunos em tempo integral, tem que ter a universalização, por exemplo, do atendimento das crianças de 4 e 5 anos, todas têm que estar inseridas na escola, o ensino profissionalizante, enfim. As 20 metas estão lá, vale a pena dar uma olhadinha nesse Plano Municipal de Educação, que deve entrar em pauta na Câmara aí logo após o recesso e vai ter bastante debate sobre ele. E o senhor também está propondo uma emenda na lei orgânica para que seja discutido, criado e inserido também no município o Plano Municipal de Cultura. Como é que o senhor está vendo a cultura, esse acervo que nós temos, maravilhoso e tão pouco cuidado, tão pouco divulgado, tão pouco levado à comunidade que nós temos aqui na cidade de Taubaté, vereador? Explorado, né? Muito mal explorado, né? Miguel, o fato é o seguinte, eu vou começar pelo um artigo que eu escrevi ao Jornal Gazeta esse final de semana. Eu disse, avaliando os 30 meses do governo Ortiz Júnior, eu falei do lado positivo, mas disse que a gente tem que melhorar, especialmente, por exemplo, nas políticas de economia criativa. E a cultura, o turismo são excelentes temas, são excelentes campos para explorar a economia criativa, especialmente em momentos de crise. A gente poder explorar as nossas riquezas culturais, nossas riquezas turísticas, talvez, mas tenho certeza, apesar de falar talvez, seria um bom caminho para a gente enfrentar, por exemplo, esse ciclo de desemprego, de desaquecimento da economia. A cultura no Brasil hoje é constitucionalmente um direito. O cidadão brasileiro tem direito à cultura. E também, na mesma lógica do Plano Municipal de Educação, que tem o Plano Estadual e o Plano Nacional, existem os planos de cultura. Taubaté não tinha uma lei, aliás, não tem uma lei que estabelece o plano de cultura. O que eu fiz, e nessa lei aprovada, é que seja criado o Plano Municipal de Cultura, que nada mais é que fazer um planejamento, naquela mesma lógica de uma política de Estado e não uma política de governo, uma política que transcenda os mandatos, uma lei que tem as diretrizes, as metas a serem cumpridas na área de cultura, essa lei ser construída de maneira participativa, democrática, com várias mãos, né, com todos os atores, os gestores culturais, os produtores culturais, o poder público, os representantes da sociedade civil, os legisladores, para que a gente tenha uma lei que obrigue, né, a lei obriga que as metas com relação à cultura no município sejam cumpridas e a gente possa avançar para um outro patamar da cultura. Muita coisa aconteceu, né, na cidade, a gente vê várias manifestações culturais aí sendo incentivadas pelo poder público, festivais, inúmeros que vem acontecendo, mas precisa ter isso numa agenda mais precisa ter importante. Menos evento e mais projetos. Porque o evento ele é paliativo, ele acontece e não acontece novamente no ano que vem. Política pública de cultura, é isso que o senhor está dizendo. Perfeito, exatamente. O evento acontece quando tem dinheiro em caixa, quando não acontece. A gente tem que trabalhar para que sempre tenha dinheiro em caixa para a cultura e que a própria cultura possa gerar os seus recursos, sejam eles privados, gerando emprego, gerando renda para os produtores culturais, mas sejam eles também recursos públicos que possam ser reinvestidos numa agenda de produção cultural que se digne ser chamada de uma vertente de economia criativa no município. O senhor fala de economia, eu vou pegar um gancho. Vamos lá. Tem um projeto de regulamentação das feiras aqui na cidade de Taubaté, as feiras itinerantes. Uma regulamentação não que proíba a realização dessas feiras itinerantes, mas que não prejudique o comércio na cidade de Taubaté. O que o senhor defende nessa regulamentação, vereador? Miguel, eu defendo principalmente o comércio de Taubaté, o comerciante de Taubaté que tem sofrido demais em vários aspectos, né? Alguns sofrem com o trânsito, com as mudanças das vias,
grande maioria e quase totalidade sofre com o desaquecimento da economia, sofre com a inflação alta, sofre com a baixa de crédito, sofre com a crise. Tem um fator importante em Taubaté que me incomoda muito, e eu abro um parênteses para dizer aqui, eu acho um prejuízo para a cidade a gente ter um feriado no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro é onde 90% dos trabalhadores assalariados recebem a sua segunda parcela do 13º salário. É uma injeção grande na economia de recurso e de 5 de dezembro todos podem viajar. Tudo bem, é um direito do trabalhador, mas eu acho que a gente tem muito feriado e esse feriado é muito impertinente. Números dão conta de que a gente deixa de ficar em Taubaté um recurso grande financeiro decorrente dessa parcela do 13º salário. Mas essa é outra discussão. E as feiras itinerantes, Miguel? Essa discussão o senhor vai levar mais adiante, novamente. Perto da data. Vou levar. É que as coisas são um pouco lentas, mas eu quero levar, isso me incomoda mesmo. Esse feriado eu acho contraproducente e prejudica o comércio, que é o setor que mais gera emprego hoje. Sim. E mais que a indústria, inclusive. E as feiras itinerantes. Lembra quando teve aquele caso da Boate Kiss? Né? Motivou leis em todo o país aí. Isso é mais ou menos por aí. Aconteceu logo no início do mandato uma feira em Taubaté, dessa feirinha da madrugada, lá na chamada Baia, não é isso? Ali, na Associação dos Funcionários... Associação dos Funcionários Municipais. Exatamente. Desculpa, viu? O celular esqueci de desligar. É o prefeito que está ligando para o senhor. Não está gostando do certo. E daí essa feira foi um transtorno muito grande, produtos piratas sendo vendidos, a feira funcionava em horário que não podia funcionar, não tinha segurança, os corredores eram pequenos, não tinha extintor, não tinha programa de combate ao incêndio, ou seja, foi um caos a feira. E eu pensando nisso, resolvi estabelecer uma lei que prevesse algo nesse sentido. Então essa lei pretende preservar os comerciantes, é claro, porque essas feiras para Taubaté os prejudica, eles não pagam impostos, pagam taxas. Quando pagam taxas, essas taxas são insignificantes, não representam entrada de recursos para a cidade. Esse recurso todo que vai para as feiras beneficia um ou outro que vai comprar, mas são recursos que vão para fora da cidade, não gera emprego nenhum e o comércio fica a ver navios. Recentemente, no Dia das Mães, inclusive, teve uma feira de malhas grande na cidade. Eu não sei qual foi o ganho da cidade com uma feira de malhas dessa. A não ser o ganho de quem cedeu espaço para a feira de malhas, a não ser o ganho de quem foi o promotor dessa feira, a gente tirou a entrada de recursos do comércio da cidade para uma feira que não é daqui, e que a concorrência é muito desleal. Só para deixar bem entendido, vereador, o senhor não é contra as feiras. Não sou contra as feiras. Pede uma regulamentação para caso aconteça de vir alguma feira, seja lá do que for. Exatamente. Quer vir fazer feira em Taubaté, de acordo com a lei que nós acabamos de aprovar, que é de minha autoria, tem que ter alvará, tem que obedecer todos os requisitos de segurança, tem que comprovar a regularidade junto ao fisco, municipal, estadual. Não pode vir feira aqui vendendo coisa de contrabandeada, coisa pirata, coisa que não tem nota, prejudicar o comércio, não dar garantia nenhuma para o cliente, para o usuário e ainda ser em lugares que não oferecem segurança nenhuma também para o usuário. Então tem que regulamentar a vinda de feiras de Taubaté e eu acho que isso vai dificultar um pouco, porque hoje está um tanto quanto a Deus dará essa política. E só para saber, está tramitando o projeto? Aprovou. Aprovou? Aprovou. Está na mão do prefeito para sancionar? Na mão do prefeito e nós vamos cutucar ele para... Será que sanciona? Eu acho que é importante o comerciante que estiver escutando agora, vamos fazer o prefeito sancionar esse projeto, que ele está legalzinho, redondo, não tem nenhum vício, é só ele sancionar. Então tá bom. Vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência com João Vidal, do PSB, vereador, falando conosco aqui no Fiscalização. Até já.